Abra sua Bíblia comigo, eu quero o livro de Esther, capítulo 9. Quantos aqui nunca ouviram falar da festa dessa noite? Levanta a mão. Eu nunca ouvi falar sobre a festa dessa noite. Levanta sem medo, sem vergonha, isso, para eu saber. Vamos aprender hoje, então. Esther, capítulo 9. A partir do verso 19. Você achou? Diga amém. Eu ouço folhas. Isso significa que você está me enrolando. Você não achou o livro de Esther. Quem achou vai dando glória a Deus aí. Aleluia. Esther 9, 19. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram o sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isso é, sortes para os assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, que significa sorte. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes haviam sucedido, determinaram os judeus e tomaram para si, sobre a sua descendência e sobre todos os que chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias segundo o que lhe escrevera deles e o segundo o seu tempo marcado todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, em que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui, reunidos essa noite para celebrar a tua festa, mas para ouvir de ti. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ministra os corações. Que a palavra dessa noite venha trazendo sobre ela o peso da esperança, da fé, do entendimento que tu és um Deus poderoso que guarda, que protege e que liberta. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Então, como nós lemos no capítulo 9, alguns versículos do capítulo 9 do livro de Esther, o livro de Esther é um livro bem pequenininho, vale a pena você tirar esses próximos dias e ler o livro de Esther com carinho, para você entender na profundidade a história dessa festa. Essa festa iniciou depois desse grande episódio, onde os judeus foram levados, ia ser o primeiro grande genocídio contra judeus da história. Os judeus não teriam nenhum tipo de escape, nenhuma oportunidade de fugirem, de serem exterminados. Foi uma armadilha muito bem feita.
E a história vai começar contando para nós que essa história acontece mais ou menos uns 100 anos depois que o povo havia saído, né, do cativeiro babilônico. Alguns retornaram para Jerusalém, é o que vai dizer para nós o livro de Neemias, vai dizer para nós Esdras. Outros decidiram ficar nos lugares onde estavam, com medo de retornar a Jerusalém e sofrerem ameaças de cativeiro de novo, de serem levados como escravos novamente. Foi o caso de uma família muito ilustre, judia, de um homem chamado Mordecai. Diga comigo, Mordecai, um judeu. Vamos lá para você ver, capítulo 1. A gente está falando da campanha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Diz assim, aqui, capítulo 2, verso 5. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu. O que está escrito aí? Benjamita. O que significa isso? Ele era da tribo de Benjamim. Então, um judeu legítimo, que carregava sobre ele a descendência da tribo de Benjamim. E ele então decide ficar numa cidade chamada Suzã, dentro de todo o governo persa. Ele não retorna a Jerusalém, ele não retorna como a maioria dos judeus fizeram depois do cativeiro babilônico, com medo. Por quê? Porque parentes próximos morreram no cativeiro babilônico. Seus parentes próximos. O pai e a mãe de uma jovem chamada Radassa. Quando os pais morrem, ele assume a paternidade dessa menina e decide então permanecer com ela na cidade de Suzã, dentro desse império, né, desse governo que estava debaixo da direção do rei Assuero. Ele decide ficar naquele lugar. O nome Radassa é da origem hebraica e é traduzido como murta. Põe para mim, Felipe, por favor. Murta é essa plantinha. Quantos já viram? Quantos conhecem murta? Muito usado na decoração, né? É uma árvore que a gente pode fazer desenhos. Corta com a tesoura e dá forma à murta, né? Põe a outra para mim, por favor. Essa é uma parede inteira feita de murta, né? Por que alguém daria o nome para uma criança de murta? Pergunta para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: você daria o nome do seu filho de murta? Porque é o significado de Radassa em hebraico. Lembra que nós já estudamos que o judeu não dá nomes a filhos por acaso. Traz com ele uma mensagem o quê? Um destino profético. Traz sobre ele uma responsabilidade. E quando os pais dessa menina deram o nome dela de Radassa, eles não estavam olhando só para essa folhagem verde bonita que serve para decoração. O segredo da murta é que você pode passar a vida toda ao lado dela e você não vai sentir o seu perfume. A única forma de você sentir o perfume da murta é quebrando as suas folhas. Quando você quebra as suas folhas, o cheiro que sai daquelas folhas é um perfume muito agradável. Quando aquele pai escolhe esse nome para aquela menina, ele estava dizendo: para a maioria das pessoas você vai parecer algo comum, imperceptível, sem perfume, sem cheiro. Mas quando eles tentarem te amassar, Radassa, quando eles tentarem te apertar, Radassa, você vai exalar sobre a terra um perfume inconfundível. Você pegou? Diga amém. Então, esse foi o nome que esse papai deu a essa menina. E eles morando na cidade dela de Suzã. E acontece um episódio muito estranho. Como os judeus, o medo do cativeiro havia passado, mas a perseguição não. E o sentimento de que isso poderia acontecer novamente era muito grande, muito latente. Quantos judeus você conhece que vieram fugidos da Segunda Guerra para o Brasil?
e mudaram até seus nomes. Trocaram até os seus sobrenomes, com medo da perseguição, com medo de serem reconhecidos. Não era diferente naquela época. Então aquela menina, que era conhecida como Radassa, um nome tradicional judeu, ela decide ser chamada por um nome de origem persa. Para que não a identificasse com essa raiz judaica. Para que ela pudesse viver naquela cidade e ninguém a tratasse com indiferença. Então ela escolhe um nome para ela. Que nome ela escolhe? Esther. Qual o significado do nome Esther? Põe para mim o significado. Você consegue pôr antes? Pode pôr o da Radassa também, depois a gente lê. O nome Radassa tem origem no hebraico Hadassa, derivado da palavra Hadas, que quer dizer mirto ou murta. Murta é um arbusto originado da Europa e do norte da África, com folhas conhecidas por exalarem um cheiro agradável quando são esmagadas. Na cultura grega, a murta é uma planta dedicada à deusa Afrodite, exatamente por causa do perfume que ela exala. Põe para mim. Esther é o nome da menina, significa estrela, secreta, ou aquela que brilha. Traz a noção de alguém capaz de manter uma postura fiel a si, independente da influência de alguém ou do meio em que ela está inserida. Ou seja, alguém naturalmente confiante e... Então, a raiz do nome Esther significa estrela. Mas ela não estava querendo mudar as suas raízes. Ela não estava querendo esconder as suas raízes. Ela era judia. Ela era descendente do papai Abraão, do Isaac e do Jacó. Ela não podia negligenciar seus princípios. Então ela não deixa de ser a murta para ser estrela do céu. Por que ela escolhe o nome Esther para carregar sobre si? Porque não estava falando da estrela do céu. Ela estava falando da própria flor que dá na murta. Põe para mim, Felipe, por favor. Essa é a flor da murta. Uma flor que de longe, principalmente à noite, ela tem um brilho. E essas pontinhas ficam brilhosas. Põe a outra para mim. Você vai ver que ela tem 5 pétalas no formato de uma estrela de verdade. Sim ou não? O nome dessa flor é a estrela da murta. É a estrela da Radassa. Ela não se compara à estrela do céu. Ali ela estava dizendo, já que eles não podem me conhecer pelas minhas raízes, porque isso pode me fazer mal ou me prejudicar, eles vão me conhecer pela beleza que eu vou manifestar sobre a terra. Eles vão me reconhecer por aquilo que eu vou demonstrar a eles, por aquilo que eu quero que eles vejam. Então ela se torna Esther, e é por isso que a gente vai ler a história da Esther, lida no livro da Esther, o nome escolhido por ela para representar esse destino pelo qual ela seguiu. A partir do capítulo 1, a Bíblia vai contar para nós que o rei daquela cidade, chamada Assuero, era casado com algumas esposas, ele tinha algumas esposas, mas uma rainha oficial. Como era o nome dela? Vasti era o nome dela. E era de hábito celebrar, fazer banquetes, convidar outros líderes governamentais de outros países, de outras regiões, para apresentar o reinado. Naquela época, o rei Assuero, governado o Império Persa, tinha mais de 120 cidades debaixo de sua autoridade e poder. Era um homem muito reconhecido, com muito dinheiro. Quem era doido de negar um pedido do rei Assuero? Quem era doido de não participar dessas grandes celebrações que o rei demonstrava? Porque era uma forma de demonstrar seu poder e sua autoridade. E aí, num belo dia, o rei, querendo se exibir, porque Vasti era uma mulher muito bonita, a rainha era muito bonita, ele manda chamar a rainha para adentrar a festa, porque lá a festa era separada, os homens ficavam num salão e as mulheres no outro. Vai que essa moda pega aqui, né? Ia ter um monte de mulher escondida atrás da porta para ver o que o marido estava fazendo. A rainha estava com as mulheres e o rei com os homens.
E num determinado momento o rei, para se exibir para aqueles homens, ele manda chamar a rainha e pede para que a rainha venha. E nesse momento a rainha se recusa a vir. Ela se recusa a entrar na presença do rei. Isso se tornou um grande escândalo, porque ela desmoralizou o rei perante todos os líderes governamentais das regiões ao redor da cidade de Suzã. Então, um decreto foi estabelecido, ele rejeita Vasti como esposa, como rainha, e ele abre uma nova concorrência, vou dizer assim para você alcançar. Ele diz, espalhe um edito, um decreto, para que se procurem moças jovens, virgens, bem afeiçoadas, formosas, porque eu vou escolher uma nova rainha para colocar no lugar de Vasti. E aí isso começa a se espalhar por toda a cidade e as meninas começam a ser levadas, né, para se tornarem futuras candidatas à rainha. Deixa eu abrir um parênteses para começar a ministrar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Vasti, no texto do livro de Esther, representa uma geração que, por ser rainha, por viver no palácio, por ter intimidade com o rei, acha que ela tem o direito de fazer o que ela quer. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, o rei rejeita Vasti. Porque não depende do tempo que você tem de convivência com o rei, permaneça submisso a ele. Permaneça submisso à sua voz, ao seu poder e à sua autoridade. O seu achismo faz Vasti ser rejeitada pelo rei. E quando Deus rejeita Vasti, uma nova geração é levantada. Deus começa a clamar pelos 4 cantos da terra, eu quero uma nova esposa, uma esposa separada, virgem, bem formosa, bonita, porque vai andar ao meu lado. Onde está a nova geração, obediente, submissa, que vai me servir e me obedecer? E Esther, dentro de todo esse contexto, ela passa 1 ano sendo preparada, né? No palácio do rei, 6 meses debaixo de unção de mirra, outros 6 meses debaixo de outras misturas poderosas, para que o rei, quando tivesse um encontro com ela, se agradasse dela e ela fosse escolhida do rei. Mas eu quero abrir um parêntese e fazer uma pergunta para você nessa noite. Muitas vezes acontece isso na minha vida e na sua vida. Deus abre portas para que a gente venha entrar e experimentar de coisas que não eram sonhos, nem planos nossos. Aquela jovem certamente tinha sonhos. Sonhos de ser como a maioria das meninas da sua idade. De poder passear, de poder conhecer alguém que ela realmente amasse, que realmente gostasse. Que ela pudesse desenvolver características, qualidades, talentos que ela tivesse. Mas Deus não permitiu que Hadassah vivesse as suas escolhas. Deus não permitiu que Esther vivesse as suas escolhas. Esther foi colocada dentro de um palácio, muito jovem, para ser treinada, para ser esposa do rei. Deixa eu falar algo para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Quando Deus começa a bagunçar a vida de alguém, no sentido de não permitir que ele viva seus próprios sonhos, seguir seus próprios caminhos, andar debaixo das suas escolhas, e ele começa a trabalhar ou traçar caminhos diferenciados, arregala bem o canto branco do teu olho, porque Deus está contando com você para coisas grandes. Deus está contando com a sua vida para a realização de projetos para Ele. Por quê, pastora? Porque Deus não mexe com coisas naturais, se Ele não for transformá-las em poder e glória para o seu nome. Então, Esther não sabia de nada, ela não tinha ideia do que ia acontecer com a vida dela, mas Deus sabia o que Ele ia fazer através da vida dela. Deixa eu dizer algo para você, hoje pode estar parecendo tudo confuso.
Hoje todo pode estar parecendo que você não sabe o que Deus quer da sua vida. Por que Deus está movendo você desse jeito? Por que algumas portas têm se fechado para você? Deus está dizendo, assim como eu levantei Esther para mudar a história do meu povo, eu estou levantando você para construir histórias para mim. Esther então é escolhida rainha. O rei Assuero fica apaixonado por ela. Fica bobo. Sabe o homem como fica bobo? Tem um homem perto de você? Olha para ele. Homem quando está apaixonado fica bobo. Ele ficou bobo por causa da Esther. Apaixonado por ela. E para ela é essa história. A Bíblia diz que Esther vai morar no palácio, se torna rainha, a esposa de um homem extremamente importante. Mas ela trazia dentro dela um segredo. Qual que era o segredo? Ela era judia. E o seu tio judeu, da descendência da tribo de Benjamim, carregava sobre si todo o ensinamento não idólatra que Abraão ensinou, Isaac ensinou, Jacó ensinou. Eles experimentavam do entendimento de que tudo isso aborrecia o Espírito do Senhor. E uma vez o rei Assuero deu honras a homens, enalteceu o seu comandante do exército, da guerra, o nome dele era Amã, e fez com que toda a cidade se prostrasse no momento em que Amã caminhasse pelas ruas da cidade. Então, aquele líder da guerra, do exército, quando ele andava com a sua comitiva sobre a cidade, todos os homens se prostravam, baixavam as suas cabeças, reconhecendo a honra que o rei havia dado a ele. E o único homem que permanecia de pé e não se dobrava, qual era o nome dele? Mordecai. Quando ele observa que Mordecai não se dobra, quando ele observa que Mordecai não se prostra, dentro dele é excitado um ódio mortal. Ele diz, esses judeus são uma praga. Esses judeus precisam ser exterminados e mortos. Esses judeus precisam acabar. Não podemos dar chance a esses judeus. E ele arma um plano mirabolante de genocídio. Ele procura uma mulher que joga sortes para ele, a palavra pur. A origem da palavra pur vem de sortes, é por isso que a festa chama Purim. É derivado dessa palavra. Amã joga sortes. E aquela mulher, aquela feiticeira ou aquela vidente, dá para ele uma data. E diz para ele, nesse dia, os judeus serão exterminados. Você pode ficar tranquilo, eles vão morrer, eles vão acabar. E ele planeja coisas grandes para que isso aconteça. Ele constrói uma forca enorme. Porque o sonho do coração dele era ver Mordecai enforcado em praça pública. Para envergonhá-lo, todo aquele que não se prostrou a mim. Todo aquele que não me honrou como deveria vai ser morto e vai ser colocado para ser sacrificado a olhos vistos. Ele arma debaixo da autoridade que ele tem, tudo que ele pode contra os judeus. Num determinado momento, o rei tinha tanta confiança nele. O rei entendia que ele era um homem inteligente, sagaz e tinha propriedade para poder definir sobre guerras e escolher onde guerrear e como guerrear. Que o rei disse para ele, faça do jeito que você achar, Amã. Eu confio em você. E ele tira o anel da sua mão. Quantos já leram em alguns versículos da Bíblia Sagrada? A Bíblia dizendo assim, e eu coloquei sobre vós o meu anel de selar. Deus falando. Quantos já leram esse texto da Bíblia? É um anel de autoridade que nos tempos antigos servia como uma assinatura. Então, o rei com aquele anel, ele pensava sobre uma massinha, e aquilo ali ficava registrado, o símbolo do rei,
Era uma carta registrada, era um decreto, ninguém podia revogar aquilo. Então, quando Deus fala, eu vou ser o seu anel de selar, Deus está dizendo, eu estou registrando, hein? Eu estou autorizando as obras de acontecerem na sua vida. Estou selando a tua vitória, estou selando a tua bênção, estou selando os caminhos que eu quero para você. Sou o teu anel de selar. O rei confia tanto em Amã que tira o seu anel da mão dele. E o Amã então começa a produzir cartas, avisando aos judeus que no dia 14 do mês de Agar, é o mês onde eles seriam exterminados. Eles não teriam chances de guerrear, de lutar. Eles não teriam chances de tentar sobreviver. Era uma sentença de morte. E aí, quando esses documentos são pregados nos postes, nas paredes da cidade, o tio judeu fica sabendo. O tio judeu fica sabendo, se desespera, rasga suas roupas, começa a chorar e diz, filho, não morremos no cativeiro da Babilônia, mas vamos morrer agora. Não fomos exterminados, eliminados, quando nos retiraram a força de Jerusalém. Destruíram as nossas famílias, anularam os nossos muros, queimaram as nossas portas a fogo. Não morremos lá, mas vamos padecer aqui. Seremos eliminados aqui. E ele, como havia rasgado as suas roupas, estava vestindo pano de saco, não pôde entrar no palácio, no templo. Então ele manda um recado para Esther. Vai lá comigo, capítulo 3. Capítulo 4, verso 13. Verso 13. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a tua casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada à rainha. Ele faz um diálogo, usa um servo para poder levar a palavra a Esther. Esther responde, o servo traz a mensagem novamente. E Mordecai diz assim para ela: não é porque você está no palácio, que você é esposa do rei, que esse decreto que está espalhado por toda a cidade vai te preservar, Esther. Porque o rei te conhece como Esther. Os homens dessa terra te conhecem como Esther. Mas nós sabemos que você é Hadassa. Que as suas raízes são judaicas. Que o seu papai e a sua mamãe eram judeus. Não tem como você fugir disso. Não pense que a casa do rei vai proteger você. Não pense que esse decreto vai te isentar porque você está na casa do rei. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Muitos de nós acham que a casa do rei tem essa função. A função de proteger, a função de esconder, a função de preservar. Amigo, a casa do rei é uma reunião de paredes. Onde estamos aqui dentro, só estamos protegidos quando o Senhor dos Senhores nos protege. Só estamos resguardados quando o Senhor dos Senhores nos resguarda. A casa do rei, o palácio, o lugar de autoridade. Eu vou usar a expressão para você alcançar. Hoje, se eu puder trocar essas palavras para fazer você entender. A casa do Senhor não nos protege de nada. O que vai nos proteger, pastor? A aliança, o compromisso, a responsabilidade, o nosso posicionamento. Porque hoje é moda dizer que está na igreja. Hoje é moda dizer, não, você pode confiar em mim, eu estou na casa de Deus. Eu estou na igreja.
Amigo, a casa de Deus, a igreja, a casa do rei, chama lá o jeito que você quiser, não preserva, não te resguarda, não te protege de nada. Quando Mordecai olha para Esther, ele diz: você pode ser até chamada de esposa do rei, mas se você não tomar uma posição, se você não tomar uma atitude, e se não se posicionar conforme a vontade de Deus, esse decreto vai pegar você também. O diabo não tem medo dessas paredes. O diabo não fica lá fora, porque ele tem medo de pisar nesse lugar. O diabo tem medo de crente que se posiciona. O diabo tem medo de crente que diz assim: eu posso ser pequena, eu posso não ter valor nenhum, eu posso não ter preço nenhum para o mundo, mas eu decidi fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Aplauda ao Senhor. E o Mordecai diz para ela: se liga, Esther, porque hoje você pode estar desfrutando de esposa, mas Deus não te colocou dentro desse palácio só para você ser esposa. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: deixa eu te contar um segredo. Você não veio para a igreja só para ser chamado de esposa do rei. Sabe por que você veio para cá? Porque tem gente da sua casa, da sua parentela, do meio que você vive, do meio que você anda, que precisa que esse decreto de morte seja rasgado sobre a vida deles, por causa das tuas orações, por causa do teu posicionamento. Mordecai disse para ela: esse decreto está espalhado por toda a cidade, e todos nós vamos morrer como ovelha muda, sem poder guerrear para tentarmos vencer. É um decreto de morte, uma sentença de morte. A não ser, Esther, que você entenda que foi para isso que o Senhor te levou para a casa do rei. Deus não trouxe você aqui para cuidar do seu casamento, da sua vida familiar, da sua empresa, dos seus negócios, arrumar um casamento para você, arrumar uma faculdade para você. Tudo isso é consequência. Sabe por que Ele trouxe você? Porque Ele olha para você e vê toda a tua casa atrás de você. Ele olha para você e vê todos os que precisam da mesma mão, da mesma porção, da mesma unção, da mesma libertação, junto com você. Ele diz para ela: você tem que fazer alguma coisa, porque foi para isso que Deus te trouxe para dentro do palácio. A gente não pode passar uma vida de 20, 30 anos vindo para a igreja buscar pela gente. Tem um bando de gente que precisa que um decreto de morte seja destruído sobre a vida deles. E como que isso vai chegar até eles, se você não for usado para que essa execução seja interrompida? Qual foi a primeira ordem de Esther? Comunica a todos os meus irmãos judeus para começar a jejuar comigo. Coloca todos eles para orarem, intercederem por mim a partir de hoje. Porque nós não vencemos guerras coletivas sozinhos. Guerras coletivas se vencem em unidade, um cobrindo o outro, um apoiando o outro, um jejuando pela vida do outro. Todo aquele povo que tinha uma sentença de morte começa a orar e diz: pelo documento do homem nós vamos morrer, mas o meu Deus é aquele que tem a última palavra. O homem assinou um papel dizendo que todo judeu seja exterminado sobre a terra. E decretos do rei de reis são irrevogáveis. Um rei não pode se confundir. Um rei não pode dizer: eu me enganei,
Se ele assinou um documento e ele carimbou esse documento, é um decreto real, irrevogável. Ninguém revoga um decreto do rei. Esther então coloca todo aquele povo para orar. E ela diz: eu preciso de ajuda, porque eu preciso me revelar ao rei. Ela arma uma circunstância. Depois você lê com carinho, não tenho tempo para explicar tudo. Ela arma uma circunstância onde ela consegue entrar na presença do rei. E ela incita Amã a falar do ódio deles pelos judeus. Ela incita Amã a dizer que já tinha construído uma forca para exterminar os judeus, para matá-lo, para envergonhar Mordecai, porque era um absurdo um homem daquele se colocar debaixo daquele tipo de comportamento e não sei o que, não sei o que lá. E na presença do rei, ela diz assim: esse ódio todo que ele está dizendo sentir pelos judeus, ele sente por mim também. E aí o rei diz: claro que não, Esther, você não tem nada a ver com isso. Ela diz: eu tenho, porque sobre as minhas veias corre o mesmo sangue que o deles, a mesma descendência, a mesma, sou da mesma natureza que eles. Aí o rei olha para cá: o que você quer dizer? Ela diz: eu sou judia, rei, como todos esses que estão submetidos a esse decreto de morte. E aí o rei olha para Esther e diz: nós vamos fazer o que agora? Eu não posso revogar aquilo que eu mesmo escrevi. Como que nós vamos fazer para que você não venha morrer e para que os seus irmãos judeus não venham a morrer? O rei disse a ela: eu vou escrever um outro decreto, dizendo que no dia 14 do mês de Adar, no dia que foi escolhido para ser o genocídio dos judeus sobre todas as terras persas, sob o comando do rei Assuero, o rei estava dando aos judeus oportunidade de defesa. O rei estava dando aos judeus oportunidade deles se armarem, deles usarem armaduras, espadas, armas, para lutarem de igual para igual, para não perderem a batalha sem guerrear. Deixa eu falar uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus. O nosso Deus está na frente, governando a história das nossas vidas, escolhendo destinos para mim e para você, mas isso não te isenta de ir à guerra. Você precisa tomar essa escolha, essa decisão. Sua casa, sua família, seus amigos tem um preço. E esse preço precisa ser pago, amigo. Debaixo de responsabilidade, de temor, de zelo. Esse preço precisa ser pago para que todos eles possam desfrutar dessa libertação. O rei escreve um outro decreto e dá aos judeus a oportunidade de defesa. Aí ele chama Esther. Ele diz: eu tenho duas coisas para te dizer. A primeira é que a forca que Amã construiu para matar o seu tio, envergonhar o seu tio em praça pública, eu, o rei, declaro hoje que será usada para a própria sentença de Amã. Ele e seus filhos morrerão enforcados lá. Pastora, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer, amigo, que se fosse você, já regalava bem o canto branco do seu olho e guardava o seu grito de vitória aí, porque nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. O teu Deus está dizendo: podem já ter armado as forcas, armado as sentenças. Ele está dizendo: aquele que está armando contra você, eu, o Senhor, colocarei lá para glorificar o meu nome sobre a terra. E a segunda coisa que ele fala para Esther é: vai lá no quartinho do palácio, onde a gente guarda as armas. Vai lá no quartinho do palácio, onde tem as armaduras, os escudos, as espadas. Esther, pega tudo o que você puder e distribui para o teu povo.
Eles nunca tinham usado espadas. Nunca nem souberam usar o escudo. Aí ela disse: Rei, que ideia fantástica, que maravilhosa. Agora eles têm armas para lutar. O problema é que eles não sabem lutar. Aí o rei fala assim: então traz eles aqui, que eu vou botar os meus soldados para treiná-los. Eu vou botar os meus soldados para ajudá-los a manusear as armas. Ô amigo, quando Deus quer te dar vitória, Ele põe até o inimigo para te ensinar a empunhar uma espada. Quando Ele quer que você vença a guerra, Ele usa até o ímpio para te ajudar. Ele usa até o ímpio para te ensinar coisas que você não sabe. Para quê, pastora? Para cumprir o propósito dEle, para glorificar o nome dEle sobre a terra. Quando chegou o dia 14 do mês de Adar, os judeus estavam armados de espadas, de lanças, de escudos. E quando o exército do rei foi para a rua, debaixo do comando de Amã, para destruir todos os judeus começaram a guerrear, começaram a lutar e foram defendendo as suas próprias vidas. O plano, o projeto que era para ser um genocídio se tornou uma guerra onde o povo judeu saiu vitorioso. E aí você leu no capítulo 9 que por causa dessa vitória, Mordecai escreve uma carta e diz que essa carta seja incluída no livro dos reis e que essa história se conte para que ninguém se esqueça que um dia um inimigo, um rei que tinha parte com Amaleque, a descendência depois dos amalequitas, veio para exterminar os judeus. E Deus nos ajudou, intervindo, para que toda obra contrária caísse por terra e o povo de Deus saísse de lá fortalecido e liberto. Ele diz: espalhe essa notícia para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Que seja um dia de muita alegria. Lê comigo a Bíblia Sagrada agora para você entender. Versículo 19. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções de banquetes Amigo, a gente passa a vida toda contando as nossas derrotas, contando as experiências ruins, as nossas guerras, as nossas dificuldades. E Deus na Bíblia Sagrada manda a gente fazer festa para celebrar e trazer à memória as vitórias. O que Deus quer nessa noite é dizer para você: quantas vezes o inimigo da sua alma escreveu decretos de morte a seu respeito. Quantas vezes o decreto estava na mão dele para levar você. E o que foi que eu fiz? O que foi que eu, o Senhor, fiz? Eu reverti o quadro. Eu fiz que tropeçassem aqueles que armaram contra você. E hoje você está aqui, adorando, louvando, agradecendo ao nome do Rei dos Reis. É isso que é motivo de celebração. Isso que é motivo de trazer à memória. Eu me lembro quando o diabo olhou nos meus olhos e prometeu que ia levar a minha vida. Eu vou matar você, eu vou destruir você. E por algum momento você pode ter ouvido essa sentença e pensado: acabou para mim, ele vai me levar, minha vida acabou, está destruída. E Deus está dizendo para você: quem pode contra os meus planos? Quem pode contra aqueles que eu escolhi para amar, proteger, guardar e salvar sobre a terra? O que nós aprendemos nessa festa, que nós chamamos de festa da libertação, é para lembrar, amigo, você não está sozinho nessa guerra. Esse irmão que está sentado do seu lado pode não saber orar, ele pode não entender muito de guerra espiritual, mas amigo,
A Bíblia diz que ele não precisa ter teologia, nem ser perito em línguas estranhas. Ele só precisa somar com 2, porque quando 2 estão unidos debaixo do mesmo propósito, ele vem, ele ouve a oração, ele quebra o decreto, ele traz cura e ele traz libertação. Vira para esse irmão e diz para ele: sozinho não, varão. Essa guerra a gente vence juntos, pelo poder da oração. Deixa eu falar com você nessa noite. Quem sabe, Deus não vai usar essa festa no dia de hoje para dizer para você que Deus está bagunçando os seus planos, bagunçando os seus projetos de vida. Porque Ele tem olhado para o perfume que vai manifestar sobre a terra quando eles tentarem esmagar você. Assim como a profecia do nome de Radassa. Você pode viver uma vida toda em casa, em família. Mas por muitas vezes é quando você sofre, é quando você passa pela dor, ou quando você é esmagado para ser transformado, que você começa a exalar o perfume que transforma. Jesus diz assim: vós sois o bom perfume de Cristo. O perfume não tem boca, o perfume não fala, ele não se apresenta, ele não dá carteirada, ele não diz: eu sou diácono, eu sou pastor. Ele não diz: eu tenho teologia. Ele não diz: eu já li 200 livros. Ele não diz: eu já preguei no mundo todo. O bom perfume, ele é sentido. Quando o inimigo te aperta, ao invés dele colher as tuas murmurações, o teu choro, o teu desespero, a tua desesperança, o mundo conhece o perfume de Cristo. Que o mundo olha e diz assim: como é que o fulano aguentou essa pancada? Aí você vai dizer, você vai bater no peito e vai dizer: eu sou Radassa. Porque a minha confiança está no céu. Quando o mundo armar contra você e te apertar, amigo, só lembra dessa palavra. Deixa sair o perfume de Cristo. Deixa sair o cheiro que vai incomodar o inferno. Porque Deus escolheu você para mudar destinos. E Ele pode ter mudado toda a sua história de sonhos e projetos, como Ele fez comigo. Ontem eu estava no carro, conversando com meu cunhado, e eu disse para ele: eu já ganhei muito dinheiro nessa vida. Aí ele falou: é, cunhado? Eu falei: é. Eu fui trabalhar numa empresa, acho que nem tu sabe disso, que eu, novinha, aprendi a fazer programação em HTML e em Java. E fui trabalhar numa empresa onde só tinha homem, só eu de mulher programava em Java. E ganhava muito dinheiro. Aí ele falou assim: não tem nada a ver, né? Você se formou em histologia, que é área de saúde. Fiz residência em hospital. Depois fui estudar programação. Comecei a programar em Java, fazer programa de computador, desenvolver programa de computador. Tua pastora não é boba não, hein, varão? Aí Deus fez assim: não quero você no hospital, não quero você atrás do computador programando nada. Eu quero você em cima do altar ministrando a minha palavra. Revirou a bagaceira toda. E de repente eu me vi sem trabalho, sem ganhar o dinheirão que eu ganhava, e pensando: o que eu vou ser da minha vida? E Deus dizia: leia o livro. Leia o livro. Eu dizia: mas isso vai me levar aonde, Jesus? Às vezes Deus te traz para dentro do palácio, sem você nem ter entendimento do que Ele quer com você.
Esther foi lá achando que ela era só uma virgem bonita, formosa, em que o rei podia escolher para ser esposa. Ela não tinha ideia que ela ia ser a peça fundamental de toda a libertação de um povo. Essa pessoa que está sentada do seu lado pode ser alguém que vai marcar a história do nosso país, que vai marcar a história de famílias, que vai marcar a história de crianças nessa terra. Homens e mulheres que estão e foram escolhidos para vir para a casa do rei, para libertar, para curar, para salvar, para ministrar sobre eles a autoridade e poder. Você não sabe quem são as Esther que Deus escolhe. Se você está aqui nessa noite, Deus está te convidando para o banquete. Venha para a mesa do rei. Que hoje é dia de festa. Hoje é dia de celebração. Hoje nós vamos cantar, nós vamos dançar. E nós vamos dizer: bendito é aquele que guarda os seus, que cura, que liberta, que salva. Bendito é aquele que não permite que nenhum plano de inimigo se estabeleça sobre a minha e a sua vida. Nenhuma arma forjada contra você, contra a sua casa, contra a sua família vai prevalecer, diz o Senhor. A Bíblia diz que os seus inimigos venham por um caminho, mas por 7 eles vão ter que sair. E o nosso Deus é que faz que as suas pernas tropecem, eles se embaraçem nos seus próprios caminhos. Por amor a mim, por amor a você, por amor à história que Ele quer escrever através da sua vida.